Nas planícies de Shamu, o leão foi acorrentado. Seus membros eles prenderam com um grosso cadeado. Eles gritaram alto e soaram as trombetas diante do leão. Eles gritaram: afinal, ele está dentro da nossa prisão. Mas ai da cidade, dos rios, dos campos e do povo, se o leão um dia ver-se livre de novo. Assim começa o texto A Cidade Escarlate, o segundo texto da cronologia do nosso querido amigo Conan o Bárbaro. Cronologia no sentido de ordem de publicação. Mas eu vou falar mais sobre isso quando o episódio começar de verdade. Esse episódio aqui ele tem 2 limitadores que talvez diminuam um pouco a qualidade dele. Parece muito que vai chover, então talvez a gravação seja interrompida ou talvez tenha algum ruído no fundo, caso comece a chover, mas ainda dê pra gravar. Fora isso, esse episódio demorou 3 dias para ser feito, porque esse é um texto grande, um texto que tem 40 páginas e eu sou um tanto preguiçoso, então eu gosto de, quando eu vou gravar alguma coisa, eu vejo aquela coisa no dia que eu vou gravar, para manter as coisas refrescadas na mente. Só que aqui não dá tanto, então se eu me atropelar em alguma coisa que eu falar, ou comentar de alguma coisa errada, ou alguma coisa que não faça tanto sentido assim, a primeira parte do texto eu li faz 2 dias, então existe um motivo. Mas bem, sem muita enrolação antes que comece a chover, eu sou o Trovador, e esse podcast é um oferecimento meros menestréis. Aqui comento de maneira um pouco mais despretensiosa sobre coisas que me interessam. Um livro, uma cena, um episódio, uma obra inteira, um assunto e até palavras às vezes. Tentando dissecar tudo, cena a cena. Agora vamos ao episódio 16 sobre Conan o Bárbaro e a Cidade Escarlate. Como eu já disse, esse é o segundo texto da cronologia de publicação de Conan o Bárbaro, porque tem 2 jeitos de você organizar a publicação do Conan. Tem a cronologia temporal dentro da Era Boreana e você tem a cronologia de publicação. Essas edições da Pipoca e Nanquim, que é a edição mais completa que você tem no Brasil, elas são na ordem de publicação que o Howard concebeu, na ordem em que os textos foram publicados originalmente, que é mais ou menos como se fosse uma viagem no tempo pelos pensamentos do Howard, só que isso eu vou comentar somente no próximo episódio, que dá para ter umas noções diferentes sobre a obra que ele está querendo criar, por mais que ainda dê para perceber um pouquinho nesse episódio aqui. Bem, no último episódio dessa série especial do Conan, a gente estava vendo Conan o Rei Conan no texto A Fênix na Espada. E esse texto, ele é bem diferente da Fênix na Espada, porque parece que na Fênix na Espada o Howard estava testando uma ideia. Então ele apresentou um personagem, mas apresentou bem pouquinho, ele joga um pouco para você sobre a personalidade do Conan, de ele ser um bárbaro, mas ao mesmo tempo ele é um rei, ele é civilizado, mas é bárbaro ao mesmo tempo. Ele apresenta o mundo de magia, que às vezes a magia ainda com a força, dependendo de como aplicada, pode ou não vencer da magia, e como funciona a geografia desse mundo, que é complexa e bem grande, que aqui ela dá uma pauta muito grande a isso, sem explicar nada, que serve muito para o que ele vai fazer depois. Mas enfim, sobre o que é esse conto. Esse conto continua as ideias do último. Ele puxa as ideias de Conan o Rei, só que ele coloca não uma coisa fechada como o último. No último conto, A Fênix na Espada, a gente viu um atentado contra a vida de Conan o Rei, o novo rei da Aquilônia. Só recapitulando um pouquinho, caso você não tenha visto ou faça muito tempo que você viu, Conan era um bárbaro, só que esse bárbaro conseguiu juntar forças e se rebelar contra o rei da Aquilônia. Então, depois de destronar o rei, ele tomou posse do trono. E no último conto, A Fênix na Espada, nós estávamos vendo uma rebelião que estava acontecendo dentro da cidade
e basicamente um atentado contra a vida de Conan. E nesse daqui é algo com proporções maiores, por mais que ainda tenha muita gente querendo matar o Conan. Aqui nós estamos vendo a gente inserido assim no meio de uma ação. É o finalzinho de uma guerra. Dois exércitos se enfrentaram e agora só existe uma pessoa de pé. E essa única pessoa está dizimando legiões, fileiras após fileiras. Esse cara vai lá e derruba todos. Os soldados, que estão em milhares, já estão começando a desistir de tentar capturar aquela coisa, porque aquilo não parece um humano de tão desgraçadamente que aquele ser consegue lutar. E esse ser é o Conan, que no último texto não deu para perceber tanto. Aqui ele apresenta um pouco mais da personalidade bárbara do Conan, de ele estar lutando no meio de uma guerra sozinho e derrubando legiões e legiões. É uma parte mais fantasiosa da história, só que chama espada e feitiçaria. Você tá esperando o quê? Aí ninguém quer ir pra cima de Conan, só que a pessoa que está comandando o exército, que eu esqueci o nome agora, o pessoal lá que fizeram esse atentado contra Conan, eles querem prender a pessoa que quer prender Conan, quer prender ele vivo. Mas como você faz isso? É como se você fosse, sei lá, uma criança tentando lutar contra o leão. É impossível prender Conan. Aí chega um carinha lá, um carinha meio diferente. Dizem que ele é um mago hiperpoderoso. Eles chamam ele de Chostalanti. Então o Chosta chega perto do Conan e, obviamente, o Conan ataca ele. Só que na hora que ele ataca, ele toca no braço dele. E quando ele toca no Conan, o Conan simplesmente cai no chão. Ele cai no chão e não consegue se mexer. Então eles podem finalmente prender o lendário leão da Aquilônia. E eles prenderam Conan, o rei. O que basicamente aconteceu foi que um aliado de Conan ia entrar em guerra. Então ele chamou o Conan. Ei, eu vou entrar nessa guerra aqui. Será que seria possível da majestade me enviar uma infantaria ou uma tropa de 1000 guerreiros? E o Conan, é claro, eu consigo mandar 1000 guerreiros para vocês. Melhor ainda, eu não irei mandar apenas 1000, eu mandarei 5000 e ainda irei junto deles. E nesse ato de bondade, o Conan levou seus 5000 guerreiros para essa guerra, só que essa pessoa em que ele estava indo ajudar, na realidade se aliou ao inimigo dele e agora dizimou todo o exército que o Conan levou, e eles acabaram prendendo o Conan. Eu já disse isso umas 2 vezes aqui, só que esse conto ainda é tematicamente muito parecido com não tão tematicamente, mas ele tem alguns pontos que é tematicamente parecido. Por exemplo, o que motivou essa traição ainda é os motivos do último conto, que pra mim não faz tanta diferença assim. Eu gostaria de dizer que eu não gostei disso, ou eu gostei disso, mas simplesmente não fez tanta diferença assim. Podia ser qualquer outra coisa, contanto que seja crível. E pra esses personagens é crível, porque até ele tem um poeminha que inicia todos os capítulos, porque esse, assim como a Fênix na Espada, é dividido em vários pequenos capítulos, e todos eles, quase todos, começam com um poeminha sobre... É como se fosse uma fábula de grandes feitos, tipo, como aquela coisa entre o povo é conhecida, como se fosse um bardo ou um trovador cantando em um bar. Aí ele vai e recita um poema sobre um acontecimento histórico. E o que começa a segunda parte é o seguinte: concha brilhante de uma mentira desgastada, a fábula do direito divino propagada. Você obteve sua coroa por herança, mas o preço da minha foi a matança. Por Kron, o trono que com meu sangue e suor ganhei, eu jamais venderei, nem pela promessa de vales de ouro, nem pela ameaça de padecer no matadouro.
Por quê? O que motivou primeiramente duas coisas. Você tem a monarquia dos outros reinos, que desse outro reino que o Conan estava querendo ajudar, só que na realidade acabou sendo traído. A monarquia desse reino planejou isso, e para isso essa monarquia se juntou ao poderosíssimo feiticeiro Chosta Lanti, que, como ele é meu amigão, eu vou chamar só de Chosta, que aliás, Chosta é um nome muito bom. Obrigado, Howard, eu vou adorar ficar falando Chosta o episódio inteiro. Aliás, eu não sei se pronuncia Chosta, vai que é um idioma malucaço, ele escreve T-S-O-T-H-A. Então, imagino eu que seja Chosta ou Chosta. É porque se for mais puxado pro inglês, é como se fosse um Chotha. Mas eu vou falar Chosta porque flui mais fácil. Então essa monarquia faz uma coisa um tanto estranha. Ela tenta comprar Conan. Não comprar ele, mas dar um dinheiro, dar umas tropas pra ele e diz: se manda, cara, sai daqui, porque agora a Quilônia é minha. Aí vai o Conan e diz: não, cara, a Quilônia é minha, eu não venderei ela por nada. Que, aliás, o Conan, ele é brabo até sem conseguir se mexer. Nesse instante, ele ainda tá totalmente paralisado e jogado no chão. Só que, mesmo assim, ele ainda consegue dar uma cuspida na cara de um nobre. Não sei se ele é nobre, eu não lembro agora. É o cara que ele tá discutindo. Ele começa a discutir sobre sobre o negócio de herdar o poder e conquistar o poder. Aí ele diz que jamais venderia a Aquilônia, um trono que ele ganhou com seu sangue e suor, que é basicamente o que ele disse no poeminha. E depois de ele recusar a oferta, ele vai ser preso dentro da... Que, aliás, tem uma cena muito interessante no início desse capítulo, dessa parte desse capítulo. Eu vou chamar de capítulo. No início desse segundo capítulo, desse conto, é que pra mim é estranho chamar segundo capítulo. Eu vou chamar de parte, segunda parte, no início da segunda parte desse conto, que é o Conan chegando na cidade. Aí ele vai comentando as reações das pessoas ao ver aquele animal bárbaro e poderoso jogado no chão, algemado dentro de uma gaiola. E, aliás, ele chama a cidade Escarlate por conta simplesmente da cidade que o Conan fica preso. É simplesmente isso. O Howard não é a melhor pessoa para dar nome aos contos dele. Alguns ele dá nomes bons, mas tem outros que ele simplesmente parece que não se esforçou. Tipo, a cidade Escarlate. Por que chama Cidade Escarlate? É que ele ficou preso numa cidade Escarlate. Sério, Howard? Sério? Tipo, a Fênix na espada. Por que chama Fênix na espada? Porque tem uma Fênix em uma espada. Tá, esse é um nome interessante. Só que eu só tô fazendo piada mesmo. Esquece o que eu tô dizendo. Então, depois de recusar as ofertas dos nobres, Conan será jogado nos calabouços que ficam embaixo da cidade. E parece um calabouço inescapável, porque ele é trancado lá dentro por uma fechadura que só pode ser aberta pelo lado de fora. E tem um vigia, obviamente. E dentro desses calabouços é como se fosse um grande labirinto muito antigo. Ele até tira alguns minutos, é um parágrafo, é dois, para comentar do passado disso, de pessoas antigas construíram essas ruínas, e depois, quando fulano chegou por aqui, ele reconstruiu o castelo e usou isso daqui para fazer não sei o que, que nesse momento essas ruínas são como se fosse um laboratório do Chosta. Ele coloca as criações mágicas e maquiavélicas que ele faz lá dentro. E o Conan é uma pessoa que para ele era muito interessante estar aprisionada, porque o que ele quer é a Aquilônia. É o que o Conan... eles até tentaram comprar a Aquilônia do Conan, só que agora ele recusou, então eles vão lá tomar a Aquilônia na marra. Como é que eles fazem isso? Eles vão espalhar a notícia que o Conan tá morto, porque ele jogou ele no calabouço, que ele vai morrer lá dentro, e depois que a notícia se espalhar, na Aquilônia vai começar um caos,
E desse caos eles vão chegar lá, vão dizer: opa, eu sou o rei agora. Você quer? Não? Você não quer? Mata todo mundo. Pronto, você tem um reino. Vou chamar de reino. Esse é o plano do Chosta. E o capítulo 3 é sobre o Conan preso dentro desses túneis e o processo que ele vai ter para tentar se libertar e como isso envolve alguns deuses ex machina. Basicamente, o Conan teria morrido se uma pessoa não tivesse entrado lá dentro e tentado matar ele. É estranho, ele sobreviveu porque outra pessoa tentou matar ele. Essa outra pessoa, eu não faço ideia do nome, é uma coisa que eu não anotei e eu não vou lembrar. Ela é uma conhecida do Conan de muito tempo atrás. Não uma conhecida, ela conhece o passado do Conan. Que é até porque eu disse que esse texto é mais para preparar o que vai vir depois do que para preparar como se fosse só um texto para agora. Esse homem que chega lá para matar o Conan, ele chama ele de Amha, que é um nome que o Conan teria somente quando ele for pirata, que é tipo muito tempo antes disso, porque eu disse no último episódio, aqui é como se fosse o final ou o meio pro final, mais ou menos o final. Aqui é como se fosse o resultado da jornada do Conan. É tipo, nossa, depois de tudo isso daí que você viu, ele virou rei. Só que ele apresenta isso no início. Então, Conan é rei e antes disso ele era bárbaro. E a maioria dos contos é sobre como Conan era um bárbaro e suas aventuras sendo um bárbaro. E ele, por algum tempo, foi um pirata. E esse cara que entra dentro da cela conhece ele pela época de pirataria dele, que, aliás, tudo que o Conan toca, ele consegue fazer magistralmente bem, só porque ele é forte. Ele chega lá dizendo querer conhecer Amha, que é o nome que o Conan usava quando era um pirata. E uns minutos antes, eu tô querendo falar minutos, não faço ideia do porquê. Um tempo antes, nesse texto, ele apresentou uma serpente gigantesca que estava presa junto a Conan dentro das masmorras. O Conan, aliás, está acorrentado, ele está com correntes que ele demora um tempo para explicar porque ele tá falando sobre a grossura das correntes, a grossura do peitoral de aço que ele tá usando, como ele tá fortemente preso na parede, como se ele quiser sair, ele só tem uma tocha em cima da cabeça dele e aquilo é como se fosse um labirinto gigantesco e a única forma de sair por uma porta que a trava é do lado de fora. Você só consegue destravar pelo lado de fora. Então, quando esse cara entra, você pensa, ok, o Conan vai matar esse cara e vai fugir. Só que ainda o fugir parece distante, porque como é que ele vai destravar a porta pelo lado de fora? Ok, se ele acabou de jogar um Deus Ex Machina aqui, tudo bem, não tem problema usar outro, né? Então, esse cara, ele é atacado pela serpente de 13 metros que estava presa no calabouço junto com o Conan, que, aliás, essa serpente seria o que iria matar o Conan, porque ele tá preso acorrentado, a serpente eventualmente ia achar onde ele tá. Que, aliás, o Conan tem muito medo de serpente. Eu também tenho, assim, pessoalmente, é uma coisa que não me agrada muito chegar perto, mas, tipo, ele enfrenta demônios, tipo, mó suave ele enfrenta demônio, só que ele não gosta particularmente de serpentes. Ok que é uma serpente de 13 metros, mas você já enfrentou um demônio, cara. Alguns, na realidade. Mas seguindo, a cobra mata o cara que tinha conseguido pegar as chaves com a pessoa que estava na porta, que estava depois da grade que só tem como destrancar por fora. Aí depois que a cobra mata ele, as chaves
caem misticamente, as chaves e a espada que ele estava segurando caem misticamente perto de Conan. Então ele faz um esforço tremendo e consegue puxar a chave para perto dele e se libertar. E ele estava liberto finalmente para conseguir fugir. Só que ele ainda só tem uma tocha que está perto do seu fim. Ele tem uma espada que ele acha ser incapaz de conseguir usar contra a cobra que ele tem que enfrentar. E ainda está trancado, que a porta só abre pelo lado de fora. Então ele vai lá na porta ver algum jeito que ele possa fugir. E no mesmo instante em que ele estava chegando lá perto, o cara que cuida da porta, que... O outro cara era talvez para eu ter escrito os nomes. Mas a pessoa que queria matar o Conan, do tempo de pirataria, ela roubou as chaves do guardinha da porta. Aí quando o guardinha da porta voltou, ele tava putaço. Ah não, roubaram minhas chaves. Só que o Conan foi lá e surpreendeu ele com a espadada passando pelas grades da cela. Aí o cara morreu. Que faria mais sentido se o Conan tentasse convencer ele na lábia. Só que isso não parece uma coisa Conan de acontecer. O Conan até tem uma discussão assim com o humano pirata lá, só que não acaba dando em nada porque a serpente mata ele. Então aqui vai começar uma sequência grande e massiva de tentativa e falha sobre o Conan tentando e falhando sair do calabouço. Ele começa a andar por vários lugares e dessas andadas ele tem que fugir da cobra, andar no escuro e morrer de medo, porque ele não tá enxergando nada e tem uma cobra por aí, uma cobra de 13 metros. E nessas tentativas e falhas, ele apresenta várias ideias que só prolongam a história. Eu falei que tem umas 40 páginas, dava para reduzir para umas 35, porque ele apresenta um fosso que ele não necessariamente usa para nada. Ele faz uma menção a isso e você não usa para nada no texto, que uma das tentativas que ele segue por um caminho e desse caminho ele acaba chegando num fosso gigantesco. Aí ele percebe, opa, se eu cair aqui já era. Então ele volta e faz outro caminho. Nesse outro caminho ele chega em uma pessoa que é um mago, também um mago que está preso dentro da boca de uma planta. Então o Conan corta a planta e esse mago poderoso sai de dentro da boca da planta. E esse mago é um grande inimigo do Chosta. Ele se chama Pélias e ele teria enfrentado o Chosta há muito tempo atrás. Ele teria enfrentado ele 10 anos antes e ele perdeu. E por ter perdido, o Chosta prendeu ele nessa planta que fazia com que a mente dele fosse completamente limpa. Ele não conseguia pensar, ele era só homo. Ele deixou de ser sapiens, tá ligado? Mas agora que ele está livre, ele pode fugir. E ele, obviamente, levaria Conan junto. Só que quando eles estão andando pelo corredor, surge algo à frente deles. Um espectro de uma serpente gigantesca, com escamas que brilham à meia luz e olhos vibrantes e gigantescos, que em uma breve olhada para o mago Pélias, treme de medo e sai correndo. O mago é um deus ex machina muito grande. Resumindo um pouquinho, eles saem do calabouço, que, aliás, eles saem fazendo magia, porque é espada e feitiçaria, obviamente tem que ter feitiçaria. Então, fora as feitiçarias que o Chosta já tinha usado, o Pélias faz umas magias loucona também, tipo reviver pessoas e fazer o Conan olhar para uma bola e conseguir enxergar o inferno. Aliás, não é o inferno não, é o que está acontecendo lá na cidade de Shamar. Só que, ok, eles saíram das masmorras, das tumbas, do canto ruim. Mas como é que ele vai voltar para Aquilônia, que é tipo muito longe? São 5 dias correndo de cavalo.
E tipo, 5 dias correndo você mata o cavalo e não chega a tempo na Aquilônia. Por quê? Porque o Chosta já saiu, ele já tá na metade do caminho. Então o Pelias usa outro deus Ex Machina e chama um bicho gigante para levar o Conan pra cidade lá. Que aliás ele tem um capítulo que é interessante, o capítulo 4 eu acho, que é interessante pelo jeito diferente de formar o capítulo. O capítulo inteiro é sobre o caos que está acontecendo na cidade de Shamar, sobre as rebeliões, o que aconteceu com as pessoas, o que aconteceu com os ladrões e como está funcionando a hierarquia depois que lá chegou a notícia que o Conan morreu. Quais pessoas tentaram assumir o poder, quais pessoas tentaram fazer as coisas acontecerem lá. E lá estava acontecendo uma puta revolta. E no momento em que uma pessoa tinha juntado um exército e estava prestes a mandar esse exército para cima de umas pessoas lá, o Conan surge em cima dos muros, porque o bicho é muito rápido mesmo. Ele chegou lá em, tipo assim, 2 dias em Shamar. Ele chegou antes mesmo do próprio Chosta, então aquela coisa era muito rápida. E ele chega em uma cena muito interessante desse pássaro gigantesco pousando sobre os muros. Aí depois o pássaro vai embora e fica só o Conan sobre a sombra do sol, assim, fazendo uma cena muito top. E depois o Conan desce todo mundo na porrada, porque é isso que o Conan sabe fazer. Mas enfim, depois desse episódio vai ter o quebra-pau de verdade. Porque, meus amigos, se mexe com muita gente é porque tem uma guerra. Então você vai ter a guerra do Chosta e do exército dos aliados dele, que foram as pessoas que traíram o Conan, e o pequenininho exército de 1.900 homens que o Conan conseguiu montar. É pequenininho, é muito pequenininho, não lembro agora o número de pessoas que esses 1.900 estavam enfrentando. Mas tipo, o Conan em um dia eu acho que ele conseguiu 1.900 pessoas, que caramba, já é bom o suficiente. E com essas 1.900 e uma estratégia, não vou dizer uma estratégia boa, porque ele não coloca isso como se fosse uma estratégia, foi como estava acontecendo. Não parece que tipo, o Conan estava mandando essas coisas acontecerem. Do outro lado, o lado do Chosta, parece mais planejado, que ele mostra mais o lado dele, dizendo, ataque você agora faz isso aqui. Que aliás, o Chosta, ele fica meio pistola de ter prendido o Conan na sua masmorra, que ninguém nunca fugiu, e em 2 dias ele demorou 2 dias marchando pra uma cidade. Quando ele chega lá, o cara que ele acabou de prender já tava lá. What the fuck? E meus amigos, no último episódio sobre a Fênix na Espada, eu comentei que o Robert Irving Howard sabe escrever muito bem. Nossa, mas esse cara escreve muito. Ele, normalmente, quando você lida com lutas em escalas muito grandes, você perde as noções de acontecimento, porque, por exemplo, quando você está lidando em uma batalha entre só 2 pessoas, é mais fácil você ter empatia por uma delas, e a partir dessa empatia você sente melhor a luta. Só que quando eu digo que tem 3.000 pessoas lutando contra as outras 3.000 pessoas, e uma usa uma estratégia diferente, então essa tá criando vantagem sobre a outra, não parece tão interessante assim. Só que o Howard consegue ele cria o texto de um jeito a tornar uma batalha gigantesca, uma batalha interessante, porque ele inteira você dentro das estratégias de guerra. Ele diz, tipo, aqui você tem X pessoas, sei lá, você tem X número de pessoas vestidas de armadura, guerreiros top. Aí aqui você tem X número de pessoas com infantaria montada a cavalo. Aí aqui você tem X arqueiros com X lanceiros aqui. E ele mostra isso dos 2 lados. E a estratégia de
de quais as partes estão se organizando e quais partes estão atacando em cada momento. E, agora é um momento mais crítico, então os arqueiros chegam mais pra frente para conseguir atirar mais longe, porque agora aqueles caras lá estão começando a recuar. E... que, aliás, eu esqueci de comentar, a chegada do Conan nessa cena é muitíssimo interessante, que eles ficam vendo ele assim de longe, ele fica olhando as pessoas assim em cima do cavalo, aí ele, peraí, eu conheço aquele ali é um nobre de lá, ele realmente é uma pessoa meio maluca da cabeça, ele provavelmente juntaria um exército, mas quem é aquela pessoa ali do lado dele? Tá, porra, é o Conan! E o Chosta, depois de ter seu ego ferido, começa a enlouquecer. Ele deixa as emoções subirem a cabeça e manda o exército inteiro para cima do exército do Conan, que, como estava um pouquinho mais organizado, acabou destroçando o exército do Chosta. Obrigado. Então, pro final, o Chosta acaba tentando fugir com um cavalo, que, sei lá, deve ser um cavalo do demônio, porque ele disse que ele corre muito, tipo, muito que nenhum cavalo conseguiria acompanhar, só que o Conan começa a tentar galopar atrás dele, e uma águia, mais um deus ex machina, interfere no meio da perseguição, fazendo o cavalo cair no chão. Aí o Chosta também cai, e o Chosta começa a correr, só que ele é parado pelo Conan. Aí vai o Conan, decapita a cabeça dele, e a águia pega a cabeça dele e sai voando, indo como se fosse o Pélias, o mago Pélias lá. Que, aliás, a menção honrosa de parágrafo muito interessante no último foi aquele que tem escrito aqui, um trecho muito interessante que eu usei de exemplo para mostrar como Howard escreve bem. E esse aqui eu estou usando para exemplificar outra coisa, que o trecho que eu quero mostrar é: Kron, seus ombros largos se contraíram. Maldito seja essas rixas entre magos. Pélias foi bom comigo, mas não me incomodaria se nunca mais tornasse a vê-lo. Prefiro uma espada em mãos e um inimigo claro em que enterrá-la. Maldição, o que não daria agora por uma caneca de vinho. Que realmente, depois desse monte de acontecimento de magia maluca acontecendo para todo lado, realmente a única coisa que você quer é um cara de verdade, de carne e osso, para que você enfie sua espada e acabe a história. Uma taça de vinho, dependendo da ocasião, é legal. A minha percepção sobre esse texto é que na Fênix e a Espada, o Conan testou uma ideia. E aparentemente as pessoas compraram essa ideia. Ele testou coisas lá, ele apresentou coisas na Fênix e a Espada, apresentou o mundo, apresentou um pouquinho de personagem, apresentou magia, ele apresentou algumas coisas, jogando essas ideias. E depois que alguém comprou, ele pensou, dá pra fazer um negócio aqui. Então ele fez ele puxou um ramo da Fênix na Espada e continuou. Aqui é como se fosse uma continuação da Fênix na Espada não direta, porque o Conan ainda é rei, e aqui é como se fosse um outro caos desse rei. E aqui ele tá preparando o leitor para todas as coisas que ele vai apresentar. Ele comenta do Conan pirata, ele comenta de lutas que o Conan teve no passado, ele apresenta muitas ideias que ele vai desenvolver só mais na frente em outros textos. Por exemplo, o próximo texto já é a Torre do Elefante. E a Torre do Elefante, sem ter esse texto aqui, seria muito estranho, porque você partiu de um texto direto sobre Conan o Rei, e você sabe apenas que o Conan era um bárbaro que subiu ao poder. Só que a partir desse texto aqui, você percebe como o mundo é grande e todas mais ou menos as coisas que estão ao redor do Conan. Por exemplo, outro trecho aqui. Conan quebrou o pescoço de uma Python numa batalha infernal nas costas da Stygia em seus dias de corsário.
Ok, uma informação que ele vai preparar depois. Aí depois ele comenta mais ainda sobre os dias de pirata do Conan. E ele vai dando vários desses exemplos. E o texto é quase que formado para você ficar com curiosidade sobre coisas. Porque ele comenta muito sobre nacionalidades e pessoas daqui fazem coisas mais para esse lado por conta de X acontecimento no passado. Só que ele não entra fundo nesses acontecimentos no passado, porque esse texto está no futuro dos outros textos. O texto que você vê antes é como se fosse o futuro de todos os outros, porque o passado do Conan já aconteceu. E o que você vai ver depois desse texto é só as coisas que já aconteceram. Então ele está preparando aqui coisas que já aconteceram. É complicado. Outro que eu achei muito interessante foi lá no meio daquela guerra maluca da guerrona que estava acontecendo, ele comenta sobre os arqueiros e o sistema de arquearia que eles estavam em umas torres, e ele fala sobre a nacionalidade dos arqueiros que estavam lá em cima. E ele comenta: os Shemitas dispararam quando chegaram a 500 jardas, e flechas voaram como uma saudação sobre as tropas, escurecendo o sol. Os arqueiros ocidentais, treinados por milhares de anos de guerrilhas impiedosas contra os selvagens Pictos. E o Howard, ele escreveu muita coisa, e uma das populações que ele mais gostava de escrever era sobre os Pictos, que, aliás, o Pipoquinha que lançou até um livro novo dessa coleção do Robert que eles querem fazer, que é o Bran McMore, que é o último rei dos Pictos. Aí aqui você já está apresentando coisas que podem ser até para além da obra do Conan, que vão mais para o passado até da própria Era Boreana. Eu, de verdade, na primeira leitura que eu fiz, não lembrava que a Cidade Escarlate era um texto interessante e que dava para tirar tanta coisa dele, porque o texto que vem depois dele, que é a Torre do Elefante, é um texto muito mais memorável que esse, porque ele é melhor. Ele é, em poucas palavras, ele é literalmente melhor. Só que esse daqui é um texto importante para o que vai acontecer depois, no sentido de preparar o que vai vir depois, o que ele quer trabalhar depois, que no caso é o passado, que ele faz com que você perceba que você precisa ver o passado com você não entendendo coisas do presente. Que eu lembro isso vividamente da primeira leitura que eu fiz desses textos do Conan, de ok, o que é um semita, o que é um aquilônio, como assim um estígio, porque são nacionalidades diferentes, toda a geografia é diferenciada, e ele faz você perceber que você precisa de aventuras se passando em cada uma das partes do mundo para você aprender como o mundo funciona. E é nesse texto com excessivamente grande e com muitos termos que você ainda não entende que ele apresenta tudo isso. Então é isso, eu estou ansioso para ver todo o passado do Conan aqui junto de vocês. Não todo, eu não tenho certeza se eu vou fazer para além desse volume 1, porque é muita coisa. Tem uns 9 textos nesse volume 1 e no 2 deve ter uns 8. É muita coisa, dá 3 anos de episódio fácil. Então, minhas ressalvas finais são que A Cidade Escarlate é um texto interessante e importante para a obra do Conan como um todo, porque ele prepara muita coisa que você vai ver depois. Então, exploraremos a continuação e o passado de Conan no próximo episódio. Então, obrigado por ouvir esse episódio, eu ficaria muito feliz se você pudesse compartilhar ele com algum amigo e ficaria mais feliz ainda se você deixasse um comentário dizendo o que você achou. É isso, amigos? Então, até a próxima cena.
E no outro dia, depois da gravação, eu descobri que eu passei o